Olá, sou Meire J. Costa. A gente vai conversar um pouquinho, a gente vai bater um papo sobre esse caso do menino Henri, tá? Eu não queria falar sobre isso, mas eu tô assim recebendo muitas perguntas, as pessoas querendo saber onde estava o anjo da guarda dele, por que que a espiritualidade deixa que aconteça isso com uma criança, por que que isso foi permitido, ele não tinha mentor. Então a gente vai entrar nesse aspecto, tá? Antes de qualquer coisa, eu queria pedir para vocês que, por favor, não julguem, né? Eu acho que quando Jesus pediu para a gente não julgar, né? Que ele dizia não julgai, ele sabia das coisas. E a questão do não julgar não é por você estar caluniando, nem a questão não é nem caluniando, mas é você estar falando mal, você usando a maledicência, né, com outra pessoa. Não é isso. É que toda vez que a gente julga, a gente entra numa vibe ruim. Por exemplo, esses casos mesmo, assim, que nos deixam indignados, nos causam revolta. Toda vez que você começa a falar sobre isso com raiva, né? Com aquela vontade de vingança. Eu vejo muita gente aí nas redes sociais dizendo, porque tinha que pegar, tinha que linchar, tinha que acontecer isso e aquilo com quem faz. E a mesma coisa aconteceu na época dos Nardoni. No momento que você faz esse tipo de julgamento, você está entrando na frequência disso, né? Além de você entrar na frequência, de quebra, você está permitindo que você seja acessado por consciências extrafísicas que vibram igual. Então a gente tem aí fora um monte de espíritos que, na verdade, eles vibram com a maldade, então eles ficam mesmo por trás, muitas vezes, incitando, orientando mal a quem está aqui encarnado para cometer esse tipo de atrocidade. Então, se você quer combater o mal com o mal, você vai entrar na mesma frequência, gente. Isso não tem como. É fato, viu? Faz parte das leis aqui, das leis físicas. Você baixa a sua frequência, você entra nesse padrão vibracional que te coloca em contato com outras consciências que pensam da mesma forma. E aí, no momento que você está julgando, né, que você está achando que deve ser linchado, que você quer fazer justiça e não deixa para a justiça daqui, né, dos homens, que seja feita, e muitas vezes a gente fala da justiça de Deus, mas como eles cometeram isso, as pessoas que cometem esse tipo de coisa, elas também são super assediadas por consciências ruins. Por quê? Porque elas estão numa frequência ruim. Então, muitas vezes a gente fala, foi justiça divina. Não é justiça divina. Deus não faz mal a ninguém. Sempre falo que gente do bem não faz mal a ninguém, inclusive Deus, né? Quando acontece uma coisa ruim, por mais que a pessoa seja uma pessoa ruim também, não é obra de Deus, não. É obra das consciências extrafísicas que estão ao redor dessa pessoa, que vibram também igual, que também gostam de maldade, e elas estão ali na mesma frequência. Então elas ficam fáceis de ser acessadas por essa turma, tanto para acontecer coisas ruins com elas, né? Tanto quanto para elas cometerem coisas ruins com outras pessoas. É um balaio de gato só. Então é por isso que a gente não deve julgar. No momento que você coloca todas as suas emoções, que são emoções negativas nesse caso, trabalhando, né? Você começa a falar, você começa a se exaltar, você coloca todo o teu corpo para trabalhar dentro de um padrão vibracional baixo, né? Com aquela emoção negativa da raiva, da revolta, da indignação, do desejo de se vingar, de fazer, você está se tornando uma pessoa igual. Infelizmente é assim. Eu sei que muita gente não concorda, que acha, não, mas é revoltante. É revoltante. Mas deixa que eles vão conseguir, eles estão plantando ali, o que eles vão colher é fruto da plantação deles lá. A gente não tem nada a ver com isso, né? Então, diante disso, depois de eu pedir para que vocês não julguem, não caiam nessa armadilha, que isso é uma armadilha, tá? Isso aí a espiritualidade negativa sabe muito bem como plantar. Vocês veem que, o que eu venho falando para vocês? Que
a gente tem que manter a vibe elevada, que isso nos defende até contra esse outro problema que a gente está vivenciando aí, que é o vírus, né? Que se a gente mantiver um padrão mais altinho, a gente fica mais resguardado. Aí o que a espiritualidade faz? E isso foi hein? Pode de repente começar, se eles acharem que isso está dando certo, e pelo jeito tá, porque você vê que a mídia só fala disso o tempo todo, né? E fala de uma forma que, só para revoltar mesmo. Você vê um noticiário e fica com todo mundo julgando a mãe, a babá, a avó, todo mundo julgando. Então a espiritualidade negativa é lógico que está observando tudo isso, e observando o nosso comportamento. Se eles querem que realmente a gente fique numa frequência baixa, novos casos assim vão surgir. E quanto mais a gente comentar, a gente deixar essa raiva, mais pessoas vão ser suscetíveis a cometer esse tipo de coisa, hein? Porque está entrando na vibração, você fica muito mais fácil de ser acessado pela espiritualidade negativa, e aí tá aí o prato cheio para eles. Tá? Então é importante que a gente tenha consciência de como funciona para a gente não cair nessa armadilha. Isso tudo é uma armadilha da galera do mal. Bom, quanto à questão de anjo da guarda, mentores do menino, gente, quando a gente vê uma criancinha, é lógico que a gente se internece, né? A maioria de nós humanos, a gente tem essa passagem toda, né? A gente passa por esse período de estar pequenininho e crescendo e tal, porque isso já foi projetado assim mesmo, de forma que a gente, tudo aquilo que a gente fez no passado, seja coisas ruins, principalmente as coisas ruins, quando você vê uma criança, você não está vendo ali a essência daquela criança, o que ela já traz lá de trás, como ela era. Então, mesmo que ali naquele corpinho esteja encarnado um espírito que lá atrás cometeu atrocidades, o fato dela vir com aquela carinha bonitinha, pequenininha, enternece a gente e auxilia também que esse espírito consiga evoluir, porque ele vai receber carinho, vai receber amor, vai receber outros tipos de vibrações que ao longo no decorrer do crescimento dele, de repente ele consegue até mudar o padrão vibracional dele, de acordo com a quantidade de energia bacana que ele for recebendo. A mesma coisa acontece, pode acontecer ao contrário, um espírito também ruim, de repente ele encarna num ambiente já hostil e ele vai se tornar cada vez pior, mesmo sendo uma criancinha, por influência do meio. Então, eu creio assim que quando nós fomos projetados, até esse fato desse crescimento facilita todo esse processo de evolução. Eu não sei se isso foi proposital, alguns dizem que sim, né? Que isso foi projetado aí pelo Ser Supremo, justamente para poder facilitar o nosso crescimento. Ainda não sei até que ponto. Mas o fato é que uma criança, a gente só olha o lado da criança que nos eternece e a gente não consegue visualizar o que tem por trás, realmente a essência daquela criança. Com isso, eu não estou dizendo que crianças que sofrem qualquer tipo de abuso, qualquer tipo de coisa ruim, seja um espírito ruim que está ali, tá? Não é isso, não vamos generalizar. A gente tem que ter cuidado, cada caso é um caso. Mas eu estou tentando explicar a questão de por que o anjo da guarda dele não socorreu, ou por que ele não tem mentor. Bom, muitas vezes, um espírito que vem, que ele já tinha problemas lá no passado, e que aí ele encarna, né? E sempre por afinidade, você vê que ele já caiu no útero, né? Ele se juntou a uma mãe que a gente já está fazendo esse julgamento todo, que ela não soube defendê-lo, né? Então, muitas vezes é o que? Ela também vibra num padrão que não é muito legal. Ela também, a essência dela vibra num padrão mais baixo. Por isso esse espírito foi atraído até ela, por afinidade, porque eu canso de falar para vocês que a gente reencarna por afinidade. Estou falando de uma das hipóteses. Então, já era um espírito que tinha uns problemas por trás, muitas vezes um processo obsessivo enorme, muitos inimigos de outras vidas, e como ele ainda não tem um padrão alto, que também
Ele poderia até no decorrer da vida, ele ia aumentando o padrão dele, se ele continuasse, né, seguindo o curso natural da vida dele, com o tempo, porque toda vez que a gente encarna, é a oportunidade da gente mudar o nosso padrão. Mas a gente pode mudar tanto para cima quanto para baixo, viu? Porque muita gente decai. Vem com toda facilidade, vem num padrão legal, mas de repente, por mais escolhas, porque nós temos o nosso livre-arbítrio, e geralmente isso acontece às vezes na fase da adolescência, começa a escolher caminhos ruins e aí acaba decaindo também. Bom, mas voltando lá ao caso de crianças que vêm assim, todos nós temos realmente um mentor, tem alguém que toma conta por nós, né? Fica tomando conta de nós aqui, dos nossos atos, ou zelando. Mas muitas vezes, dependendo do processo que esse espírito vem, por tudo que geralmente esses casos assim, o espírito tem uma legião de inimigos por trás, né? Que fazem que, de certa forma, tem toda uma condição de manipular tudo para que realmente ele passe por situações ruins. E aí o mentor, muitas vezes, mesmo que seja uma equipe espiritual alta, o trabalho é tão forte de manter a vibração baixa que os espíritos que estão vibrando uma frequência mais altas têm dificuldade de acessar um parente, um familiar, alguém para tentar socorrer aquela criança ali, aquela essência, né, nas situações que a gente vê. A gente lembra do caso do menino João Hélio, que também foi arrastado alguns anos atrás, teve um assalto e ele foi arrastado pelo carro. Aí depois teve relatos de espíritas dizendo que ele já tinha sido, na época das bigas, né, dos gladiadores, ele colocava os gladiadores para sofrer nas arenas. Eu li, parece, algum relato assim. E aí também o próprio espírito, ele quando ele reencarna, ele se sente culpado e aí ele acaba traindo. Também pode acontecer. Crianças que acontece esse tipo de coisa, às vezes eles já tiveram uma história ruim lá atrás, eles às vezes cometeram coisas contra pessoas e aí quando ele reencarna, ele começa a se sentir culpado inconscientemente. E aí ele atrai situações para se autopunir também. Gente, tem uma série de coisas e a gente só está observando aqui, o que está na nossa vista, né? Mas se a gente for conseguir enxergar toda a história energeticamente, espiritualmente, a gente vai ter um pouquinho mais de entendimento sobre tudo isso. É lógico que a gente fica completamente indignado, né, revoltado com como pode a gente conviver com seres humanos capazes de fazer esses tipos de coisa. Eles não conseguem se enternecer nem com uma criança, né? Nem o espírito ali vindo, e isso às vezes são histórias lá de trás, são brigas que vêm, já espíritos já brigando, já sendo inimigos há muitas encarnações, e aí quando se reencontram, nem vindo assim no rostinho de uma criança, a outra essência consegue superar e sentir amor por aquela espírito que está encarnado ali. Então, assim, tem 1000 explicações para o mentor não ter agido, para o mentor não ter conseguido alcançar, né, não ter conseguido salvar, não ter conseguido alcançar as pessoas que estavam ao redor para evitar. Tem muitas hipóteses. A gente está aqui fazendo só suposições. É difícil você realmente afirmar o que houve. Eu estou trazendo para vocês o que pode ter ocorrido dentro de todo um processo espiritual. E o mais importante, que eu estou sempre pedindo, não julguem, viu? Não julguem, deixa que a justiça vai ser feita pelos homens, a gente tem justiça para isso. Deixa que eles estão tão enroscados numa trama espiritual que a gente não tem nem noção. Então, com certeza, eles vão também sofrer a ação dos obsessores que estão trabalhando com eles. Gente, é maldade.
Não tem como você sair bem quando você está envolvido numa trama de espíritos ainda que se comprazem no mal. Eles não têm ética, eles não têm nada. Uma hora eles estão aqui com você, daqui a pouco, se você fez qualquer coisa que não agrada, eles vêm e te dão uma rasteira mesmo. Então, qualquer coisa que aconteça também com eles, ou qualquer outra pessoa que cometa atrocidades assim, não vamos naquela de que foi justiça divina. Deus não faz mal a ninguém. Canso de falar, a gente do bem não faz mal a ninguém. E muito menos o Todo-Poderoso. Né? Não é justiça divina. Eles estão colhendo o que eles plantaram, junto com os obsessores todos que estão ao redor deles. Junto com todas aquelas consciências que vibram no mesmo padrão frequencial que eles. Tá? Então, é pra gente só ter esse tipo de cuidado. Não julgar, nem precisa saber também o que o menino fez, quem ele era. Eu só coloquei isso porque realmente fica pra gente que é espiritualista, você disse, pô, como é que a espiritualidade boa não salvou uma criança? Né? E quantas outras crianças estão sofrendo agora nesse momento no mundo também, dentro da mesma situação, que a gente nem fica sabendo, que esse caso foi trazido aí a público. Quantos estão todas dentro desse processo, gente? Não é que a espiritualidade boa não haja, que muitas vezes não tem nem como agir. Cada um de nós está num estágio, cada um de nós tem nossas histórias, cada um de nós está vibrando numa frequência, e assim as crianças também, até os bebês. A gente vê que bebê, dizer como o bebê. Outro dia me perguntaram, um bebê, como é que você fala em levar a vibração para se livrar do vírus? Há pouco tempo morreu um bebê, como é que justifica isso? Um bebê tem uma... Como é que você afirma que um bebê tem uma vibração tão alta assim? Você esqueceu que é uma essência ali atrás, que é um espírito? Você conhece a história daquele espírito? Você sabe como aquele espírito vibra? Não é? Então, é isso. E a gente vê que as crianças se desenvolvendo, a gente vê diferença de personalidade. Uma mãe tem 2 filhos, cria da mesma forma, um reage de uma forma, dentro de uma situação, às vezes reage com compreensão, com aceitação, e o outro se revolta, faz birra, faz não sei o que, dentro da mesma situação. Então, o que explica isso? Se aquela criança recebeu o mesmo amor, o mesmo carinho, está no mesmo lar, é porque vibram diferente. Cada um deles está num padrão vibracional próprio, ali numa frequência própria. Um vibra mais na frequência da raiva, da coisa, porque é um espírito que já vem com uma história que a gente não sabe, né? E o outro já vem com mais compreensão, com mais coisas, que também está vibrando numa outra frequência. Porque o espírito aquele espírito ali já tem mais experiência em cima daquilo, já passou por aquilo em outras vidas. Então ele não se desespera mais. É difícil. Eu sei que é difícil a gente entender, tá? Era só o que eu poderia aí colocar para vocês dentro desse caso. Eu hoje, por um acaso, até almocei em frente à delegacia. A gente estava almoçando lá e aí os repórteres, um alvoroço danado, que todo mundo, a gente estava relativamente próximo, e aí a gente até ficou conversando na mesa sobre isso, me perguntando, né, como é que justifica isso tudo. E foi a explicação que eu dei, né, e que é por aí, né? Eu sei que é duro, mas é a verdade, tá bom? Bom, eu espero que vocês consigam entender que nós somos muito mais do que esse corpo aqui. A gente olha só o externo, né? Mas a gente esquece de olhar realmente a essência, aquilo que nós não temos ainda essa capacidade de enxergar. O dia que a gente tiver, eu sempre falo, né? Na hora que a gente enxergar o outro energeticamente, tudo muda. Então, a gente está caminhando para isso. Eu acho que por enquanto a gente não tem ainda maturidade para enxergar o outro energeticamente, mas a gente vai chegar lá. Tá bom, gente? Olha, mais uma vez, muito obrigada. Me sigam lá no Instagram, eu tenho colocado coisas legais, eu acho que vocês vão gostar do Instagram, a gente está crescendo lá. Queria até agradecer a vocês, a gente conseguiu chegar aos 10 mil, agora dá para colocar, a gente tem mais recursos para colocar lá. O meu Instagram é o Meire J. Costa. Lá vocês vão encontrar também um linkzinho lá, no meu cantinho no Telegram. Você clica lá, você vai cair num grupo, onde todo dia eu coloco uma mensagem. Daqui a pouco eu vou gravar a mensagem lá do Telegram,
É bem legal, não é um grupo de ficar toda hora enchendo o saco de vocês, é só uma mensagem diária mesmo, tá bem legal. Então, vai lá pro Instagram. E eu tô com um projeto bacana também, que fiz uma parceria com um site que é ajuda.com.br, que vai trazer também novidades para vocês. A gente vai poder ajudar instituições, vai ser bem legal, viu? Ainda não está totalmente no ar, já está entrando mais ou menos, mas já dá para vocês começarem a ir lá, pesquisar. Também tem o Instagram dele, que é o que ajuda não, é que ajuda oficial, @ que ajuda oficial. Eu tenho uma dificuldade para guardar. Então, também vão lá e sigam, por favor, porque quanto mais a gente crescer, melhor, mais pessoas a gente vai poder ajudar. E esse projeto está bem legal. Mais para frente eu vou contar mais detalhes para vocês. Tá bom? Mais uma vez, gente, muito obrigada de coração e fiquem com a luz.